Está acontecendo toda uma polêmica em torno do estúdio Eclipse e do estúdio Gaga, que hoje é o detentor legal dos direitos de imagem de Berserk. Para quem ainda não está sabendo do ocorrido, o estúdio Eclipse é um estúdio feito por fãs que estão produzindo uma nova série chamada The Black Swordsman, onde eles querem adaptar todo o arco do Espadachim Negro, com a grande diferença de que, diferente dos vários estúdios grandes que tem por aí, eles querem ser fiéis ao mangá, adaptando o arco completo, sem cortar nada. E quando esta notícia veio à tona, muitos fãs de Berserk apoiaram a ideia. E eu, inclusive, estava achando incrível o fato de um grupo de fãs estarem por trás de uma adaptação tão boa quanto esta. Sem falar que é muito diferente uma grande organização produzir um anime, pois ela vai estar interessada somente no lucro, nos números, enquanto que os fãs que irão animar esta obra irão pensar muito mais na qualidade como um todo. O problema é que o estúdio Gaga, que hoje é o responsável legal pelos direitos da obra, não gostou nada da ideia e muito provavelmente irá recorrer na justiça para acabar com este projeto. Então vamos tentar entender tudo o que está acontecendo entre estes dois estúdios. E antes, se você gosta de vídeos sobre Berserk, incentive criadores de conteúdo como eu a continuar falando sobre esta obra incrível, que infelizmente poucos youtubers falam atualmente. A melhor forma de me ajudar é curtindo este vídeo e deixando o seu comentário. Se inscreve se ainda não for inscrito e agora vamos lá pro vídeo. Todo mundo sabe que, infelizmente, o criador de Berserk nos deixou antes de finalizar a sua obra, e isso trouxe alguns problemas. O maior deles acredito que seja o fato de que não sabemos ao certo qual o rumo que ele ia seguir na história atual. E o outro problema é a questão de que, sem o autor, os direitos da obra passaram para as mãos de outras pessoas. E galera, Berserk é uma obra que está sendo publicada desde 1989 e é até hoje um dos mangás mais vendidos de todo o mundo. Então não é difícil imaginar que existem muitos interesses comerciais nesta obra. E mesmo em vida, o Kentaro Miura ao longo dos anos passou por vários hiatos para conseguir entregar a obra da forma que ela é hoje. E não é para menos, pois Berserk é uma obra densa e muito complexa. Mas infelizmente, quando Miura veio a nos deixar, Berserk parou de ser escrito por ele e passou a ser produzido pela sua equipe de assistentes, e também com o apoio do melhor amigo do mangaka, a quem foi confidenciado qual seria o desfecho da história. E Berserk segue até hoje, de hiato em hiato, sem sabermos como será o seu fim. Acontece que mesmo quando o autor estava vivo, as animações de Berserk sempre deixaram a desejar, seja pelo fato de que sempre cortam uma boa parte da história, pulando momentos importantes da trama, ou seja pelo fato de a animação não ter uma boa qualidade. E é aqui neste ponto que entra o famoso estúdio Eclipse, um grupo de fãs que se juntaram para fazer uma animação de Berserk com uma boa qualidade e também respeitando os acontecimentos do mangá. Mas o estúdio Eclipse não pediu autorização para produzir e exibir esta obra. E quem detém os direitos de imagem da obra atualmente é o estúdio Gaga, que fez uma publicação recentemente no X, que infelizmente não podemos acessar porque está bloqueado, mas se vocês procurarem no Google, vai aparecer alguns sites falando sobre esta disputa. Basicamente, o estúdio Gaga diz que o Eclipse não possui autorização legal para exibir esta produção feita por fãs. E galera, este é um assunto muito delicado, porque por mais que nós queiramos ver esta animação, legalmente falando, o estúdio Gaga pode ou não permitir a exibição deste anime. Isso é o mesmo que acontece com qualquer outra empresa. Por exemplo, a Netflix há um tempo atrás comprou os direitos de exibição de Berserk em seu serviço de streaming e logicamente eles devem ter pagado por isso. Então é isso galera, tudo neste mundo envolve dinheiro e como sabemos, Berserk é uma das obras mais conhecidas do mundo e é claro que os responsáveis atuais não vão querer que outra empresa exiba seu conteúdo sem autorização. Claro que isso tem seus pontos positivos e negativos,
criativos. Acredito que os responsáveis atuais pelos direitos de Berserk barrarem a produção de uma obra feita por fãs apenas irá manchar a imagem deles como empresa, sem falar que obviamente existe uma enorme aceitação entre os fãs do anime sobre o estilo da obra que o estúdio Eclipse está produzindo. Então, a meu ver, seria muito mais vantajoso para o estúdio Gaga fazer uma parceria com o estúdio Eclipse, melhorar esta produção e permitir que ela seja exibida. Isso talvez fosse melhor até mesmo financeiramente falando, pois com toda essa polêmica a visibilidade de Berserk está em alta. Bem, isso aqui é somente uma opinião pessoal minha, pois acredito que é quase impossível o estúdio Gaga ceder os direitos de imagem ou tentar cooperar mutuamente com o Eclipse. Infelizmente, apenas os fãs vão sair no prejuízo, pois até hoje não tem uma animação de Berserk à altura desta obra. É quase como se fosse proposital, fazer uma animação pior que a outra, com personagens e cenas importantes cortadas da animação, CGI tosco e animação sem um pingo de fluidez. A melhor até hoje, na minha opinião, são os 3 filmes da Era de Ouro, que possuem uma animação boa, e mesmo cortando muitas partes importantes, dá para entender a história no geral. Um outro ponto muito importante a considerar nesta rixa é o fato do estúdio Eclipse estar com a grande promessa de fazer a melhor animação de Berserk até hoje. E pensa bem, você acha que um estúdio grande como o Gaga vai permitir que seja exibida uma produção completamente independente, apoiada apenas por fãs e com uma qualidade superior a deles? Acredito que não, porque isso só mostraria o quanto eles não tiveram competência para adaptar esta obra. E agora existe também um outro lado da história, que diz que o estúdio Eclipse na verdade não é de confiança e estaria apenas enrolando os fãs para arrecadar o máximo de dinheiro possível e depois sumir sem finalizar a animação. Vou deixar aqui claro que eu não sei se esta história é ou não verídica, mas lá no Reddit vi algumas pessoas comentando sobre isso e até falando que este estúdio já estava com essa má fama por ter feito exatamente isso, ao prometer entregar uma animação de Attack on Titan, e esta animação nunca saiu. Se é verdade ou não, o fato é que até agora a única coisa que temos são pequenos teasers da obra, mas ainda quero acreditar que são pessoas honestas que apenas querem ver sua obra preferida ganhando uma animação de qualidade. Mas e você, o que acha de tudo isso? Vocês acreditam que o estúdio Gaga está certo em barrar esta produção? E sobre o Eclipse, vocês acham que de fato eles vão entregar esta adaptação prometida para 2025? Temos sempre que lembrar que não é fácil adaptar uma obra tão complexa quanto esta, e que é necessário um grande investimento para isso, e o estúdio Eclipse está tentando fazer isso de forma independente, com o apoio de outros fãs. Então, mesmo que queira muito que esta animação saia, estou tentando não nutrir tantas expectativas, mas deixa aqui a sua opinião sobre o assunto. Existe pouquíssima informação sobre isso na internet e não tem como a gente saber o que é ou não verdade, mas deixa aqui a sua opinião sobre o assunto, curte e se inscreve para apoiar o canal. Os últimos vídeos sobre Berserk vão aparecer aqui na tela. Valeu e se cuidem!